Tem casa que parece bonita, né? A casa nova é tudo linda, maravilhosa, né? Mas quando você começa a morar na casa, você já sente que tem algum problema. Tem bairros inteiros, assim, parecem ser organizados, mas até você viver ali. Porque, às vezes, até organizado demais. E alguns lugares parecem inofensivos, mas aos poucos eles começam a te sugar por dentro. E eles te sugam de uma forma que você não consegue sair do lugar. Você não consegue prosperar na sua vida. Opa, Maíra Arquiteta aqui. E se você não assistiu esse filme, você assiste. Porque é um filme excelente, ele é confuso, ele é estranho, mas eu adoro filme assim, confuso e estranho, que é o filme O Viveiro. Quando eu assisti O Viveiro, eu tive aquela sensação, não de filme esquisito, é um filme esquisito, sim, mas eu senti uma sensação assim, cara, isso acontece e não é só no filme. Porque quem trabalha com arquitetura sabe que tem alguns locais que parecem bonitos, mas na verdade suga o cliente. Você percebe que o cliente não tá feliz naquele ambiente e algo que realmente incomoda muito ele. Isso a gente vê muito, a gente vê direto isso acontecer. E hoje eu quero falar disso, entender por que a repetição, na verdade, ela pode gerar até uma prisão. No filme, o casal entra num bairro onde todas as casas são iguais, tem a mesma cor, a mesma fachada, o mesmo jardim, mesma rua, sem fim. No começo, parece até organizado, né? O sonho daquele casal de construir uma vida ali, iniciar a vida, né? Muitos casais têm disso, né? Mas logo no começo do filme ali, você já vai percebendo que vai começando a ficar sufocante, porque o casal não consegue sair, parece um labirinto, literalmente. E é exatamente isso que acontece na vida real. Na verdade, não é toda a repetição que cansa, né? Mas essa repetição exagerada, né? O cérebro, na verdade, ele gosta da previsibilidade, da rotina, da estabilidade, mas exagerado dessa forma, o cérebro entra em modo de alerta, ele entra em pânico. Porque no lugar desse, você perde a referência, você perde a identidade, você perde onde você tá. Às vezes o cara, né? Quando a pessoa, né, às vezes bebe um pouquinho a mais, fica tonta, ela vai chegar num condomínio desse, ela não vai saber qual casa que é a dela. Tá tudo igual. E qual que é o problema de tudo isso, né? Esses condomínios mais em conta, né, mais populares, vamos falar assim, eles travam a pessoa, porque a pessoa, né, normalmente ela compra essa casa como primeira casa para depois ou construir a casa dela, ou comprar uma casa melhor. Só que o cérebro, ele gosta de estímulos para ter prosperidade mesmo. Se você está num ambiente que não colabora, né, que te deixa para baixo, que te deixa triste, que te deixa sugado mesmo, você não vai ter ânimo ali para conseguir trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. E aí a própria arquitetura vai afundando a pessoa. E é uma forma tão silenciosa que muitas pessoas não percebem que isso acontece. Nesse caso desse filme, parece que a arquitetura fala assim: você é só mais um aqui. É literalmente isso. Os ambientes, eles moldam o comportamento, moldam o humor e moldam a ambição. Uma casa sem identidade, ela não vai ser só feia, né, pra pessoa que tá morando ali. Nossa, eu preciso melhorar isso. Nossa, eu queria fazer isso. Mas ela comunica uma limitação que a pessoa tem, que às vezes a pessoa não tem nem valor para conseguir reformar a casa dela. Porque esse tipo de casa, esse tipo de complexo, esse tipo de construção, ele vai passar para a pessoa, para o cérebro dela, que aquilo é uma sobrevivência. Por isso que bairros inteiros, né, com casas iguais e tudo mais, passam uma sensação de estagnação. E isso é neurológico. O seu cérebro, ele precisa de estímulo diferente, ele precisa de algo que ele acha bonito, contraste, ponto de referência. Sem isso, tudo vira ruído, fica monótono. E me conta aqui, se você já morou em algum lugar assim, te suga, cara, você não gosta do ambiente, você fica pensando todo momento, nossa, eu não tô me sentindo bem nesse ambiente, eu preciso mudar logo. Comenta aqui se você já passou por isso. No filme, o casal começa a perder a noção do tempo, da identidade, do propósito. E isso acontece de verdade quando a arquitetura não respeita quem você é. E aí a casa, né, o lar mesmo, ele não abriga só o seu corpo físico, ele tem que abrigar o seu estado de espírito, a sua mente também. E ninguém prospera dentro de uma gaiola. Muita gente acha que o problema das casas é a questão estética e tudo mais, mas o problema é comportamental. E é por isso que ambientes mais personalizados criam pessoas mais confiantes, né? Ela consegue ter mais relaxamento, mais tempo para pensar e, consequentemente, mais prosperidade e mais confiança mesmo. E os ambientes genéricos
né? O que a gente percebe, questão comportamental, é que geram pessoas conformadas. E aí, se isso tá fazendo sentido pra você, já deixa o like aqui, se inscreve, porque vão ter muitos vídeos mais filosóficos assim, pensando na questão do comportamento humano em relação à arquitetura, porque esse tipo de conversa muda como você enxerga a sua casa. Se você perceber no filme, o terror do filme Viveiro não tá nos personagens somente, né? Mas está em grande parte na arquitetura. E talvez o maior luxo de hoje, talvez não seja nem morar em casa de 50 milhões, 20 milhões, mas em algo que o seu cérebro reconhece como seu.